Ela foi rejeitada por ser virgem aos 35 anos e humilhada por todos. Sem escolha, foi forçada a casar com um milionário frio e sem alma. O milionário desprezou a noiva no altar, sem imaginar seu segredo. Na primeira noite, ele descobriu algo que mudaria suas vidas para sempre. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Helena observou seu reflexo no espelho da penteadeira antiga, seus dedos tremendo levemente enquanto ajustavam a gola alta do vestido azul marinho. Aos 35 anos, seu rosto ainda mantinha uma serenidade quase juvenil, mas seus olhos castanhos carregavam o peso de uma vida inteira de julgamentos silenciosos. O telefone tocou pela terceira vez naquela manhã, e como nas vezes anteriores, ela hesitou antes de atender. Nos últimos dias, as chamadas anônimas haviam se tornado mais frequentes. Sempre aquela respiração pesada do outro lado da linha, seguida por um silêncio perturbador. Desta vez, porém, foi a voz familiar e autoritária de sua mãe que preencheu seus ouvidos. Helena já está pronta? O Sr. Augusto Mendes estará no cartório em 1 hora. Não podemos nos dar ao luxo de atrasos. A voz de Margaret soava mais como uma ordem do que como uma pergunta. Sim, mamãe, estou quase pronta, respondeu Helena, sua voz suave contrastando com a firmeza maternal. Enquanto terminava de se arrumar, seus pensamentos vagaram para a série de eventos que a trouxeram até ali. A fortuna da família havia se dissipado como fumaça após sucessivos escândalos financeiros, deixando apenas dívidas e a mansão antiga, que agora mal conseguiam manter. Foi nesse momento de desespero que Augusto Mendes, o poderoso dono de uma das maiores indústrias farmacêuticas do país, havia surgido com sua proposta. Um bilhete anônimo, dobrado com precisão matemática, havia chegado naquela manhã por baixo de sua porta. Era o 5º da semana. Com mãos trêmulas, Helena o abriu. Nem tudo é o que parece. Há segredos enterrados mais profundos que você imagina. Ainda há tempo. O som da campainha a arrancou de seus pensamentos. Era o motorista, enviado por seu futuro marido. Helena guardou o bilhete junto com os outros, numa pequena caixa de música que herdara de sua avó. Olhou-se uma última vez no espelho, ajustando o vestido branco simples que sua mãe havia usado em seu próprio casamento décadas atrás. No trajeto até o cartório, observou pela janela do carro as ruas movimentadas da cidade. Cada esquina parecia guardar uma memória de sua vida anterior, uma vida que estava prestes a deixar para trás. O motorista, um homem de meia idade com feições sérias, manteve-se em silêncio durante todo o percurso, lançando ocasionalmente olhares furtivos pelo retrovisor. Ao chegar ao cartório, Helena foi recebida por sua mãe, que imediatamente começou a arranjar seu vestido e cabelo. Lembre-se do que conversamos, sussurrou Margaret. Esta é nossa única chance de salvar a família. O Sr. Mendes é um homem peculiar, mas ele escolheu você por um motivo. Helena assentiu mecanicamente, enquanto era conduzida para dentro do prédio. O corredor longo e austero parecia interminável, suas paredes revestidas de madeira escura, amplificando cada eco de seus passos. Ao entrar na sala principal, seus olhos imediatamente encontraram os de Augusto Mendes. Alto e imponente em seu terno italiano impecável, Augusto tinha uma presença que comandava a atenção. Seus olhos cinzentos, frios como aço, fixaram-se nela com uma intensidade perturbadora. Aos 50 anos, suas têmporas grisalhas e feições marcadas por décadas de decisões implacáveis nos negócios conferiam-lhe uma aura de autoridade inquestionável. O juiz já os aguardava, documentos preparados sobre sua mesa de mogno. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando Augusto se aproximou, seu perfume caro mesclando-se com algo mais primitivo, quase metálico. Ele não sorriu, apenas inclinou levemente a cabeça em cumprimento. A cerimônia estava prestes a começar quando uma comoção na porta chamou a atenção de todos. Uma mulher idosa, elegantemente vestida, irrompeu na sala. Seus olhos, vívidos e determinados, fixaram-se em Helena com uma intensidade que a fez recuar um passo. Você não...
pode fazer isso!" exclamou a senhora, sua voz tremendo de emoção. "Não pode permitir que a história se repita." Antes que pudesse continuar, 2 seguranças surgiram como sombras, discretamente escoltando-a para fora. O avião particular cortava os céus em direção a Genebra, deixando para trás o Brasil e tudo o que Helena conhecia. Sentada na poltrona, de couro, ela observava as nuvens através da janela oval, enquanto Augusto trabalhava silenciosamente em seu laptop. Desde a cerimônia no cartório, ele mal havia dirigido algumas palavras a ela, como se sua presença fosse apenas um detalhe em mais um de seus negócios. As palavras da misteriosa senhora no cartório ainda ecoavam em sua mente. Que história! Não poderia se repetir? A pergunta a atormentava, assim como o olhar de conhecimento e desespero que a mulher havia lhe lançado. Margaret, sua mãe, havia dispensado o incidente como obra de uma desequilibrada, mas Helena percebia que havia algo mais profundo ali. Após horas de voo, o avião finalmente pousou no aeroporto privado. Um Rolls-Royce preto os aguardava na pista e Helena observou a paisagem suíça se desdobrar durante o trajeto. Montanhas majestosas se erguiam contra o céu, suas encostas cobertas por uma névoa misteriosa, que parecia esconder segredos centenários. A mansão surgiu como uma aparição gótica entre as árvores antigas. Uma construção monumental do século XIX, com torres que se elevavam em direção às nuvens e janelas que pareciam olhos vigilantes observando cada movimento. Helena sentiu um calafrio involuntário ao passar pelos portões de ferro forjado. "Sua área será a ala sul", informou Augusto, sua voz grave quebrando o silêncio pela primeira vez em horas. "A ala norte está fechada e é estritamente proibida. Elizabeth, a governanta, lhe mostrará seus aposentos." Uma mulher de meia-idade, vestida com um uniforme impecável, aguardava na entrada. Seu rosto era uma máscara de eficiência profissional, mas Helena notou um leve tremor em suas mãos quando ela fez uma reverência. "Por favor, senhora Mendes, me acompanhe." Os corredores da mansão eram um labirinto de luxo e antiguidade. Tapetes persas abafavam seus passos e retratos de ancestrais desconhecidos pareciam segui-la com olhos pintados. Elizabeth conduziu Helena através de uma série de portas até chegarem a uma suíte suntuosa, decorada em tons de azul e prata. "O jantar será servido às 8, informou Elizabeth. "O Sr. Mendes aprecia a pontualidade." Com uma nova reverência, a governanta se retirou, deixando Helena sozinha com seus pensamentos e uma mala ainda fechada. Explorando seus novos aposentos, Helena descobriu um closet já abastecido com roupas em sua medida exata. Vestidos, sapatos, joias. Tudo selecionado com uma precisão inquietante, como se alguém conhecesse não apenas suas medidas, mas seus gostos mais íntimos. Foi ao abrir uma das gavetas que encontrou algo fora do lugar, naquela perfeição calculada. Uma fotografia antiga, amarelada pelo tempo, havia escorregado para trás da gaveta. Ao resgatá-la, Helena sentiu seu coração parar por um momento. A imagem mostrava uma jovem dos anos 1950 e a semelhança era extraordinária. Poderia ser ela mesma em outra época. Virando a foto com mãos trêmulas, encontrou um símbolo desenhado à mão, um medalhão circular com intrincados padrões geométricos. Abaixo, um nome parcialmente apagado. Clara M. O som de passos no corredor a fez guardar apressadamente a fotografia. Elizabeth retornou trazendo um vestido azul petróleo. "O Sr. Mendes solicita sua presença para o jantar. Este vestido, ele insistiu especialmente neste." Enquanto se preparava, Helena não conseguia afastar a sensação de que cada elemento daquela mansão havia sido meticulosamente planejado. As roupas em seu closet, o vestido específico para o jantar, até mesmo sua presença ali, tudo parecia parte de um esquema maior que ela ainda não compreendia. O relógio antigo da mansão badalou 8 vezes quando Helena desceu para o jantar. A sala de refeições era um espetáculo de cristais e prataria, iluminada por um lustre monumental que lançava sombras dançantes nas paredes revestidas de madeira nobre. Augusto já a aguardava, de pé,
junto à lareira. Ao vê-la com o vestido azul, algo em seu olhar mudou. Por um brevíssimo momento, Helena viu uma emoção crua atravessar aqueles olhos geralmente frios. Seus lábios se moveram, como se fossem pronunciar um nome, mas ele se conteve. O jantar transcorria num silêncio pesado, quebrado apenas pelo tilintar dos talheres de prata contra a porcelana francesa. Helena observava discretamente seu marido, que parecia perdido em pensamentos distantes. O vestido azul petróleo que ela usava parecia exercer um efeito hipnótico sobre ele. Várias vezes o flagrou, olhando-a com uma expressão que misturava fascínio e perturbação. Clara adorava este vestido, disse ele repentinamente. Sua voz rouca, como se as palavras tivessem escapado contra sua vontade. Imediatamente após pronunciar o nome, Augusto empalideceu, levantando-se abruptamente da mesa. Com licença, murmurou, deixando Helena sozinha com suas dúvidas crescentes. Clara. O mesmo nome que estava escrito no verso da fotografia. Helena sentiu seu coração acelerar. Não podia ser coincidência. Esperou alguns minutos após a saída de Augusto e decidiu explorar a mansão, aproveitando a solidão da noite. Os corredores eram ainda mais intimidantes no escuro, iluminados apenas pela luz prateada da lua que entrava pelas janelas altas. Seus passos eram abafados pelos tapetes antigos, enquanto ela seguia em direção à biblioteca, que havia vislumbrado mais cedo. A porta pesada de carvalho rangeu suavemente quando ela a empurrou. O aroma de livros antigos e couro a envolveu. Prateleiras se estendiam até o teto, guardando volumes encadernados em couro e ouro. Uma escada circular de ferro forjado levava a um mezanino, onde mais livros aguardavam. Silenciosos guardiões de segredos. Foi então que ela ouviu. Notas de piano melancólicas e hesitantes, vindas de algum lugar próximo. Seguindo a música, Helena descobriu uma porta dissimulada atrás de uma tapeçaria. Do outro lado, encontrou uma sala de música dominada por um piano de cauda Steinway. Augusto estava sentado ao piano, os dedos deslizando pelas teclas com surpreendente delicadeza. Uma garrafa de uísque pela metade repousava sobre o piano, e ela percebeu que ele havia bebido consideravelmente. Seus olhos normalmente frios agora brilhavam com uma emoção crua que ela nunca havia visto antes. Você se move como ela, disse. Ele sem se virar, percebendo sua presença. Respira como ela, até mesmo seu silêncio. É idêntico ao dela. Suas palavras eram levemente arrastadas pelo álcool. Helena reuniu coragem e se aproximou. Quem era Clara? O nome pareceu atingi-lo, como um golpe físico. Suas mãos pararam sobre as teclas, produzindo uma dissonância que ecoou pela sala. Minha irmã, respondeu finalmente. Minha irmã gêmea. A revelação pairou no ar como fumaça. Helena sentiu suas pernas fraquejarem e se apoiou no piano. O que aconteceu com ela? Desapareceu. Há 30 anos. Augusto serviu-se demais. Uma dose de uísque, sua mão tremendo levemente. Ou pelo menos é o que dizem. Mas você é a prova de que há muito mais nessa história. Eu? O que tenho a ver com sua irmã? Helena perguntou, embora um medo gelado começasse a se formar em seu estômago, como se já soubesse a resposta. Olhe para si mesma. Ele riu sem humor. Mesma altura, mesmo porte, mesmo tom de voz, até mesmo seus gestos. Não é coincidência. Nada em nossa família acontece por coincidência. Um trovão distante ribombou, fazendo as janelas estremecerem. A tempestade que se aproximava parecia sincronizada com as revelações que estavam por vir. Helena pensou na fotografia escondida em seu quarto, no medalhão desenhado em seu verso, nos bilhetes anônimos que havia recebido. Por que se casou comigo? Sua voz era apenas um sussurro. Augusto se levantou cambaleando levemente e se aproximou dela. Seus olhos cinzentos estavam diferentes agora. Havia uma vulnerabilidade ali que o álcool havia exposto. Porque você é a chave, Helena. A chave para um mistério que começou antes mesmo de você nascer. Um mistério que custou a vida de muitas pessoas. Naquele momento, um relâmpago iluminou a sala, revelando uma pintura na parede que Helena não havia notado antes.
Era um retrato de família, mostrando um casal elegante com 2 adolescentes, um menino e uma menina idênticos. Os olhos da Suzy, garota no retrato, pareciam seguir Helena, como se quisessem transmitir uma mensagem através das décadas. Nossa família sempre foi diferente, continuou Augusto, sua voz agora mais firme. Temos segredos que remontam a gerações, experimentos que desafiam a própria natureza. Clara descobriu algo que não deveria ter descoberto. Algo sobre nosso verdadeiro propósito. Um novo trovão sacudiu a mansão e as luzes piscaram momentaneamente. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando Augusto segurou seu braço, seus dedos pressionando com urgência. Você não é quem pensa que é, Helena. Sua vida inteira foi cuidadosamente planejada. Cada detalhe, cada escolha que você pensou ter feito. A tempestade agora rugia do lado de fora da mansão, seus trovões fazendo as janelas estremecerem. Helena se desvencilhou gentilmente do aperto de Augusto, sua mente um turbilhão de perguntas e teorias. As palavras dele sobre sua vida ter sido planejada ecoavam em sua cabeça, misturando-se com as memórias dos bilhetes anônimos. O que quer dizer com minha vida ter sido planejada? Perguntou ela, mantendo distância do marido. A música do piano ainda pairava no ar como um fantasma melódico. Augusto cambaleou até uma poltrona de couro, deixando-se cair pesadamente. Nossa família, os Mendes, sempre foram pioneiros em biotecnologia. Muito antes de isso se tornar público. Nas décadas de 1940 e 1950, meu avô conduzia experimentos secretos em um laboratório subterrâneo desta mansão. Helena sentou-se em outra poltrona, seus olhos fixos no homem que agora parecia muito mais velho e cansado do que algumas horas antes. Que tipo de experimentos? Manipulação genética, respondeu ele, sua voz baixa quase perdida no som da chuva. Ele acreditava que poderia criar seres humanos perfeitos, livres de doenças, com características específicas. Clara e eu fomos os primeiros sucessos. Um relâmpago iluminou a sala novamente e Helena viu lágrimas nos olhos de Augusto, uma visão tão incongruente com sua habitual frieza que a deixou desconcertada. Mas algo deu errado, continuou ele. Clara começou a fazer perguntas, a investigar. Ela encontrou documentos antigos, registros dos experimentos. Descobriu que não éramos os únicos. Havia outros, dezenas deles espalhados pelo mundo. Helena sentiu suas mãos tremendo e as apertou contra o vestido azul, o mesmo vestido que Clara usava. E o que aconteceu com ela? Na noite em que desapareceu, ela deixou um bilhete. Disse que havia descoberto algo terrível, algo que mudaria tudo. Prometeu expor todos os segredos da família. Augusto serviu-se de mais uísque. Na manhã seguinte ela havia sumido. Seu quarto estava intacto, exceto por uma coisa. O medalhão que nossa mãe havia lhe dado estava partido ao meio sobre sua cama. Helena pensou no símbolo desenhado no verso da fotografia, o mesmo medalhão. E você acha que ela ainda está viva? Não sei, admitiu ele, mas sei que você não é apenas parecida com ela. Você é uma recriação perfeita. Seu DNA foi manipulado antes mesmo de seu nascimento para replicar o de Clara. A revelação atingiu Helena como um soco. Suas pernas fraquejaram e ela agradeceu estar sentada. Fragmentos de memória começaram a se encaixar. Sua infância isolada, os constantes exames médicos, a insistência de sua mãe em mantê-la pura. Meus pais, eles sabiam? Sua mãe, sim, ela foi escolhida especificamente para criar você. Quanto ao seu pai, Augusto hesitou, uma sombra cruzando seu rosto. Ele descobriu a verdade acidentalmente. Estava investigando algumas irregularidades em registros hospitalares quando encontrou documentos sobre sua verdadeira origem. Helena sentiu seu coração apertar. O que aconteceu com ele? Foi um acidente. Pelo menos era o que eu pensava na época. Augusto cobriu o rosto com as mãos. Eu era jovem, seguia ordens sem questionar. Quando me mandaram intimidá-lo para que parasse a investigação, as coisas saíram do controle. O som da chuva aumentou,
como se a própria natureza quisesse abafar as revelações dolorosas. Helena se levantou, suas pernas bambas. Toda sua vida, todas suas escolhas, até mesmo sua tão protegida pureza, tudo havia sido calculado, programado, como um experimento científico. "Por que está me contando isso agora?" perguntou ela, sua voz tremendo. "Porque você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais", respondeu Augusto, levantando-se também. "Há outros como você, Helena. Outras cópias espalhadas pelo mundo. E alguém está sistemática e silenciosamente eliminando cada uma delas." Um trovão particularmente forte fez as luzes piscarem novamente, mergulhando a sala em escuridão por alguns segundos. Quando a iluminação voltou, Helena viu algo que não havia notado antes: uma pequena porta disfarçada no painel de madeira atrás do piano. Helena se aproximou lentamente da porta disfarçada, seus dedos traçando os contornos, quase imperceptíveis na madeira escura. Augusto permaneceu imóvel, observando-a com uma mistura de apreensão e resignação em seu rosto marcado. "Esta porta leva ao laboratório que você mencionou?" perguntou ela, sua voz mal superando o som da tempestade. "Entre outras coisas", respondeu ele, aproximando-se com passos pesados. "É a entrada para a ala norte, o lugar que te proibi de entrar." Suas mãos tremiam levemente quando ele retirou uma chave antiga do bolso do paletó. A fechadura girou com um clique metálico que pareceu ecoar pela sala. O ar que escapou pela porta tinha um odor peculiar. Uma mistura de produtos químicos, papel velho e segredos longamente guardados. Uma escada em espiral descia para a escuridão. "Tem certeza que quer ver?" perguntou Augusto, seu rosto parcialmente iluminado por um relâmpago distante. Helena assentiu, reunindo toda a sua coragem. Desceram os degraus em silêncio, o som de seus passos reverberando nas paredes de pedra. Luzes automáticas iam se acendendo conforme avançavam, revelando um corredor que parecia saído de um filme de ficção científica. As paredes eram revestidas de metal escovado, com portas numeradas a intervalos regulares. Cada porta tinha uma pequena janela de vidro e um painel eletrônico. Através de uma delas, Helena vislumbrou equipamentos médicos cobertos por lençóis brancos. "Este era o reino do meu avô", explicou Augusto, sua voz ecoando no corredor. "Depois dele, meu pai continuou os experimentos, e então foi minha vez." Chegaram a uma sala circular, maior que as outras. No centro, havia uma mesa de operações antiga, e nas paredes, arquivos metálicos se estendiam até o teto. Em uma das paredes, um mural coberto de fotografias chamou a atenção de Helena. Eram dezenas de rostos, todos conectados por linhas vermelhas traçadas à mão. Com horror, ela reconheceu seu próprio rosto várias vezes. Ou melhor, rostos, idênticos ao seu em diferentes idades e lugares. Todas elas. "São como eu?" "Sim", respondeu Augusto, aproximando-se do mural. "Cada uma foi criada em um momento diferente, em um lugar diferente. Todas compartilham o DNA de Clara." Ele apontou para uma foto no centro do mural, a mesma que Helena havia encontrado em sua gaveta. "Por quê?" Sua voz saiu como um sussurro. "Meu avô acreditava que havia alcançado a perfeição com Clara. Sua combinação genética era única. Inteligência excepcional, saúde perfeita, longevidade aumentada. Mas quando ela desapareceu..." Augusto fez uma pausa, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Ele ficou obcecado em recriá-la. Helena se aproximou do mural, seus olhos percorrendo os rostos. Seus rostos. Algumas das mulheres pareciam felizes, outras sérias, todas inconscientes de sua verdadeira natureza. Então notou algo perturbador. Várias das fotos tinham um raiz vermelho marcado sobre elas. "O que significa isso?" perguntou, embora já suspeitasse da resposta. "Começou há cerca de um ano", respondeu Augusto, sua voz tensa. "Alguém começou a rastrear e eliminar sistematicamente cada uma das réplicas. No início, pareciam acidentes naturais, coincidências. Mas então, o padrão ficou claro." Helena sentiu um calafrio percorrer sua espinha. "E você me trouxe aqui para me proteger?" Um sorriso amargo se formou nos lábios de Augusto. "Em parte.
mas também porque você é diferente das outras. Seu código genético, ele se desenvolveu de uma maneira única. Você não é apenas uma cópia de Clara. Você é uma evolução. Naquele momento, um som metálico ecoou pelo corredor, como uma porta sendo aberta em algum lugar distante. Augusto imediatamente ficou em alerta, suas mãos agarrando os braços de Helena. Não deveria haver mais ninguém aqui, sussurrou ele, seus olhos varrendo a sala. Precisamos sair, agora. Mas, antes que pudessem se mover, as luzes piscaram e se apagaram, mergulhando o laboratório em total escuridão. O som de passos se aproximando ecoava pelos corredores metálicos cada vez mais próximo. Na escuridão do laboratório subterrâneo, Helena sentiu Augusto puxá-la para trás de um dos grandes arquivos metálicos. Seus corações batiam acelerados enquanto os passos se aproximavam cada vez mais. A única iluminação vinha dos ocasionais relâmpagos que penetravam através de pequenas janelas no alto das paredes. Há uma saída de emergência no final do corredor, sussurrou Augusto em seu ouvido. Quando eu der o sinal, corra para lá e não olhe para trás. Antes que Helena pudesse responder, uma luz de lanterna cortou a escuridão. Os passos pararam na entrada da sala circular e uma voz feminina e familiar quebrou o silêncio. Podem sair. Não vim fazer mal a ninguém. Helena reconheceu a voz instantaneamente. Era Elizabeth, a governanta. Augusto pareceu relaxar ligeiramente ao seu lado, mas manteve sua postura defensiva. Elizabeth, chamou ele, ainda sem sair do esconderijo. O que está fazendo aqui? A governanta avançou para o centro da sala, sua lanterna iluminando o mural com as fotografias. Seu rosto, normalmente impassível, estava marcado por uma determinação férrea. Acabou, Sr. Mendes, disse ela, sua voz firme. Não posso mais ficar em silêncio. Sua esposa precisa saber toda a verdade. Lentamente, Augusto e Helena saíram de trás do arquivo. Elizabeth os observava com uma expressão que mesclava tristeza e resolução. Sob a luz da lanterna, Helena notou algo que nunca havia percebido antes. Uma série de pequenas cicatrizes quase imperceptíveis ao longo do pescoço da governanta. Você também, começou Helena, compreendendo subitamente. Sim, confirmou Elizabeth, abaixando levemente a gola de seu uniforme para revelar mais cicatrizes. Fui uma das primeiras, antes mesmo de Clara. Os experimentos do velho Dr. Mendes nem sempre eram bem-sucedidos. Augusto deu um passo à frente, sua expressão uma máscara de choque. Você nunca disse nada, todos estes anos... E o que eu poderia dizer? Respondeu Elizabeth com um sorriso triste. Vocês me deram um teto, um trabalho, uma identidade, mas as modificações genéticas têm seu preço. Meu corpo está falhando, Sr. Mendes. Os médicos dizem que não tenho muito tempo. Helena sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Por isso está nos ajudando agora. Estou ajudando porque não posso permitir que mais vidas sejam destruídas. Elizabeth se aproximou do mural, sua lanterna iluminando os rostos marcados. Com um X. Cada uma dessas mulheres tinha uma vida, sonhos, pessoas que amavam, e todas foram sacrificadas em nome de uma obsessão. Um trovão particularmente forte fez as paredes do laboratório vibrarem. Elizabeth se voltou para Helena, seus olhos brilhando com urgência. Clara não desapareceu, revelou ela, sua voz baixa, mas clara. Ela fugiu porque descobriu algo ainda pior que os experimentos genéticos. Algo que envolvia um projeto muito maior, com ramificações internacionais. Augusto cambaleou como se tivesse levado um golpe. Como você sabe disso? Porque eu a ajudei a fugir, respondeu Elizabeth. E agora preciso ajudar Helena antes que seja tarde demais. As pessoas por trás das eliminações, elas não são quem você pensa, Sr. Mendes. O inimigo está muito mais próximo do que imagina. Naquele momento, as luzes do laboratório voltaram repentinamente, revelando a sala em todos seus detalhes sombrios. Elizabeth rapidamente tirou algo do bolso de seu uniforme, um pequeno medalhão idêntico ao da fotografia. Clara deixou isto comigo antes de partir, disse ela, entregando o objeto a Helena. Disse que um dia, quando encontrasse alguém digno de confiança, eu deveria passar adiante.
O medalhão é uma chave, Helena. Uma chave para um cofre que contém toda a verdade. Helena segurava o medalhão em suas mãos, sentindo seu peso e os detalhes intrincados de sua superfície. Elizabeth e Augusto a observavam em silêncio, enquanto a tempestade continuava rugindo lá fora. Os padrões geométricos gravados no metal pareciam formar um tipo de código. "Onde está este cofre?" perguntou Helena, seus olhos ainda fixos no medalhão. "No escritório principal da ala norte", respondeu Elizabeth, movendo-se em direção à porta. "Mas precisamos nos apressar. Não somos os únicos que conhecem sua existência." Seguiram. A governanta através dos corredores metálicos, subindo novamente a escada em espiral. Elizabeth os guiou por uma série de passagens que Helena não conhecia, algumas escondidas atrás de painéis nas paredes, outras disfarçadas como simples armários. "A mansão foi construída como uma fortaleza de segredos", explicou Elizabeth, enquanto andavam. "Cada corredor, cada porta tem um propósito. O velho Dr. Mendes era paranoico com segurança." Finalmente, chegaram a uma porta dupla de carvalho maciço, ricamente entalhada com os mesmos padrões geométricos do medalhão. O escritório era uma sala imponente, com prateleiras de livros do chão ao teto e uma enorme escrivaninha antiga ao centro. "O cofre está atrás daquele retrato", indicou Elizabeth, apontando para uma pintura a óleo que mostrava um homem austero, de olhos penetrantes, o avô de Augusto. Helena se aproximou do quadro, notando como os olhos da pintura pareciam segui-la. Ao lado da moldura dourada, havia uma pequena reentrância circular, do tamanho exato do medalhão. "Antes de abrirmos", interrompeu Augusto, sua voz tensa, "preciso que entendam uma coisa. O que quer que esteja nesse cofre pode mudar tudo. Há pessoas poderosas envolvidas nessa história, pessoas que não hesitariam em fazer qualquer coisa para manter seus segredos." Elizabeth assentiu gravemente. Por isso Clara fugiu. Ela descobriu que os experimentos genéticos eram apenas a superfície. Havia um plano maior, algo que envolvia governos, corporações. "E minha mãe?" perguntou Helena subitamente. "Qual é seu papel nisso tudo?" Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Foi Elizabeth quem finalmente respondeu. "Margaret não. É apenas sua mãe, Helena. Ela é uma das principais cientistas do projeto. Foi ela quem aperfeiçoou o processo de replicação genética depois que Clara desapareceu." A revelação atingiu Helena como um golpe físico. Sua própria mãe, a mulher que a havia criado, que havia controlado cada aspecto de sua vida, era uma das arquitetas de sua existência artificial. Com mãos trêmulas, Helena encaixou o medalhão na reentrância. Houve um clique suave e o retrato deslizou para o lado, revelando um cofre digital moderno contrastando com a decoração antiga da sala. "O medalhão contém um chip", explicou Elizabeth. "O código de acesso está gravado em seu DNA." Helena passou os dedos pela superfície do cofre e um scanner biométrico se iluminou em verde. A porta pesada se abriu com um sibilo, revelando seu conteúdo. Uma série de diários encadernados em couro, dispositivos de armazenamento digital e, no centro, uma caixa de metal selada. Quando Helena alcançou a caixa, suas mãos tremiam. Na tampa, havia uma mensagem gravada. "Para minha outra eu, quando estiver pronta para a verdade. Clara." Naquele momento, um som de vidro quebrando ecoou de algum lugar da mansão. Elizabeth rapidamente se moveu até a porta, espiando pelo corredor. "Temos companhia", sussurrou ela. "Precisamos ser rápidos." Helena abriu a caixa, encontrando dentro dela um pendrive e uma carta manuscrita. Seus olhos correram pelas primeiras linhas. "Se você está lendo isto, significa que você é como eu, uma vida criada em laboratório, mas com uma alma própria. O que você está prestes a descobrir vai além de sua própria existência. Trata-se de um projeto chamado Gênesis, um plano para recriar a humanidade." O som de passos se aproximava pelo corredor, enquanto Helena continuava lendo a carta com avidez. Elizabeth mantinha-se em guarda na porta, enquanto Augusto rapidamente coletava os diários e dispositivos do cofre, guardando-os em uma pasta de
Corrute no Projeto Gênesis, murmurou Helena, sua voz tremendo ao ler mais da carta. Um plano para criar uma nova raça humana, geneticamente aperfeiçoada. Clara descobriu que não éramos apenas experimentos isolados, éramos protótipos para algo muito maior. Precisamos nos mover, urgiu Elizabeth, fechando a porta silenciosamente. Eles estão se aproximando. Helena continuou, lendo em voz alta, suas palavras apressadas. O DNA que compartilhamos não foi apenas manipulado para a perfeição física e intelectual. Fomos projetadas para sermos receptáculos de uma tecnologia ainda mais avançada, uma forma de consciência coletiva, uma rede neural biológica capaz de conectar mentes humanas. Augusto congelou no meio do movimento, seus olhos arregalados. Então era isso que meu pai estava tentando me dizer antes de seu acidente. Ele descobriu que o projeto tinha evoluído além do controle da família. Um estrondo distante fez as prateleiras de livros tremeram. Elizabeth rapidamente se moveu até uma estante específica, puxando um livro que revelou ser uma alavanca. Um painel secreto se abriu na parede. Por aqui, sussurrou ela. Este túnel leva até uma saída nos jardins. Precisamos tirar vocês da mansão. Enquanto se moviam para o túnel, Helena continuou lendo à luz fraca de seu celular. Mas há algo ainda mais perturbador. Algumas de nós desenvolveram habilidades inesperadas, uma espécie de conexão psíquica com outras réplicas. Foi assim que descobri a verdade sobre o projeto. E é por isso que eles têm tanto medo de nós. O túnel era estreito e úmido, com paredes de pedra que pingavam água da tempestade que continuava lá fora. Elizabeth liderava o caminho, sua experiência de anos na mansão evidente em cada movimento preciso. Os bilhetes anônimos, disse Helena subitamente, uma compreensão súbita a atingindo. Os telefonemas silenciosos. Era você tentando me avisar? Elizabeth balançou a cabeça. Não. Acredito que tenha sido a própria Clara. Algumas de vocês desenvolveram uma conexão especial, como ela menciona na carta. Você deve ter sentido também. Sonhos estranhos, intuições inexplicáveis. Helena assentiu lentamente, lembrando-se dos sonhos recorrentes que tinha desde a infância. Sonhos com lugares que nunca havia visitado, com uma mulher que parecia ser ela mesma, mas não era. O túnel começou a subir levemente, e um ar mais fresco indicava que estavam se aproximando da saída. Elizabeth parou abruptamente, erguendo a mão em sinal de silêncio. Acima deles podiam ouvir o som de veículos chegando. Agentes do consórcio, sussurrou ela. A organização internacional que controla o projeto Gênesis. Precisamos ser extremamente cuidadosos agora. Para onde vamos? Perguntou Helena, apertando a carta e o pendrive contra seu peito. Há um lugar seguro, respondeu Elizabeth. Uma rede de pessoas que tem trabalhado secretamente para expor a verdade sobre o projeto. Clara ajudou a construir essa rede antes de desaparecer. E agora, Helena, você é nossa maior esperança de completar o que ela começou. Augusto, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou. Você sabia disso o tempo todo? Por quê? Nunca me contou. O olhar de Elizabeth era uma mistura de compaixão e tristeza. Porque você também faz parte do experimento, Sr. Mendes. Assim como sua irmã, você foi geneticamente modificado. Mas, diferente dela, você foi programado para ser leal ao projeto. É por isso que sempre seguiu as ordens sem questionar. Até agora. O túnel desembocava em uma pequena construção de pedra camuflada entre as árvores do jardim. A chuva continuava caindo impiedosamente, transformando o terreno em um lamaçal escorregadio. Elizabeth guiou Helena e Augusto através da escuridão, seus passos cuidadosos na terra encharcada. Há um carro esperando além dos portões secundários, sussurrou Elizabeth, sua voz quase perdida no som da tempestade. Precisamos evitar as câmeras de segurança. Enquanto se moviam entre as sombras das árvores centenárias, Helena tentava processar tudo o que havia descoberto. Sua vida inteira havia sido uma elaborada construção, um experimento científico disfarçado de existência normal. E sua mãe, Margaret, estava no centro de tudo isso.
As outras como eu, sussurrou Helena para Elizabeth. Você sabe onde elas estão? Algumas, respondeu a governanta, parando para verificar o caminho. Clara mantinha um registro detalhado. Conseguiu contato com várias antes de desaparecer. Algumas aceitaram a verdade e se juntaram à resistência. Outras preferiram continuar vivendo suas vidas, ignorando sua verdadeira natureza. Um farol cortou a escuridão à distância, iluminando momentaneamente a lateral da mansão. O grupo se agachou atrás de um conjunto de arbustos, observando enquanto mais carros chegavam à entrada principal. O consórcio está mobilizando uma força considerável, observou Augusto, sua voz tensa. Eles devem ter monitorado a abertura do cofre. Elizabeth assentiu. Os sistemas de segurança da mansão são mais complexos do que aparentam. Cada movimento é registrado. Cada porta aberta aciona um alerta silencioso. Helena sentiu algo estranho. Uma sensação de formigamento na base do crânio, seguida por um flash de imagens que não eram suas. Um corredor branco, uma sala com equipamentos médicos, uma mulher, idêntica a ela, conectada a máquinas estranhas. Está acontecendo de novo, murmurou ela, levando a mão à cabeça. Essas visões são memórias dela, não são? A conexão psíquica que Clara mencionou, confirmou Elizabeth. Algumas de vocês desenvolveram essa habilidade de compartilhar memórias e sensações. É por isso que o consórcio está tão determinado a encontrá-la. Você pode ser a chave para localizar Clara. Um trovão estrondoso sacudiu o ar, e por um momento, Helena viu mais claramente um laboratório secreto em algum lugar nas montanhas, equipamentos sofisticados e Clara, mais velha, mas ainda idêntica a ela, trabalhando incansavelmente em algo importante. Ela está viva, disse Helena com certeza, e está tentando reverter algo, algum aspecto do projeto que deu errado. Augusto a olhou com uma mistura de fascínio e preocupação. Como pode ter certeza? Porque eu posso sentir, respondeu Helena, sua voz firme apesar do medo. É como se parte dela vivesse em mim, como se compartilhássemos não apenas o DNA, mas também fragmentos de consciência. Chegaram finalmente aos portões secundários, onde um carro discreto aguardava com o motor ligado. O motorista, um homem de meia-idade com feições sérias, fez um breve aceno para Elizabeth. Este é Marcos, apresentou a governanta. Ele trabalha para a rede de resistência há anos. Vai levá-los a um lugar seguro. Antes que pudessem se mover em direção ao carro, Helena sentiu outra onda de sensações estranhas. Desta vez, eram mais intensas, mais urgentes. Imagens de um laboratório em chamas, documentos sendo destruídos e uma sequência de números que se repetia como um mantra em sua mente. Espere, disse ela, pegando um pedaço de papel de seu bolso e anotando rapidamente os números. Isso significa algo para vocês? Elizabeth examinou a sequência, seus olhos se arregalando em reconhecimento. São coordenadas e uma data. Clara está nos dizendo onde e quando encontrá-la. Os faróis dos carros do consórcio começaram a vasculhar os jardins da mansão, criando um jogo mortal de luz e sombra. Helena, Augusto e Elizabeth se apressaram em direção ao veículo onde Marcos aguardava, a chuva ainda caindo impiedosamente sobre eles. As coordenadas indicam um local nos Alpes Suíços, explicou Elizabeth enquanto entravam no carro. Uma antiga clínica particular que oficialmente está abandonada há anos. Marcos ligou o carro silenciosamente, manobrando com perícia pelas estradas secundárias enlameadas. Helena, sentada no banco traseiro ao lado de Augusto, continuava, recebendo flashes de memórias e sensações que não eram suas. Há mais, disse ela, fechando os olhos para se concentrar nas imagens. Clara não está sozinha. Há outras como nós. Elas estão trabalhando juntas em algo importante. O antídoto, murmurou Elizabeth, virando-se no banco do passageiro para encará-los. Clara descobriu que o projeto Gênesis tinha uma falha fundamental. As modificações genéticas que nos tornaram perfeitas também nos tornaram vulneráveis a algo. Augusto se inclinou para a frente, sua expressão tensa. Que tipo de falha?
As conexões psíquicas não eram um efeito colateral inesperado, continuou Elizabeth, sua voz baixa e urgente. Eram parte do plano original. O consórcio queria criar uma rede neural biológica, seres humanos capazes de compartilhar consciência. Mas algo deu errado. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando outra onda de memórias a atingiu. As primeiras como nós começaram a apresentar sinais de deterioração neural. O compartilhamento de consciência estava literalmente consumindo seus cérebros. Exatamente, confirmou Elizabeth. Clara descobriu isso antes que os sintomas se manifestassem nas gerações posteriores. Ela fugiu não apenas para se proteger, mas para encontrar uma cura. O carro seguia pela estrada sinuosa, deixando a mansão para trás. Através do vidro traseiro, Helena podia ver as luzes dos veículos do consórcio se espalhando pelos terrenos da propriedade como formigas luminosas. Por que minha mãe participaria de algo assim? Perguntou Helena, sua voz embargada. Como ela pôde me criar sabendo o que eu era? O que poderia acontecer comigo? Margaret acredita genuinamente que está ajudando a evolução da humanidade, respondeu Elizabeth suavemente. Ela vê as perdas como um preço necessário pelo progresso. Mas Clara viu a verdade por trás do projeto. E qual é essa verdade? Perguntou Augusto. O consórcio não está interessado em evolução ou progresso, disse Elizabeth. Eles querem controle. Imagine um mundo onde pessoas possam ser geneticamente programadas, não apenas em suas características físicas, mas em seus próprios pensamentos e memórias. Uma humanidade conectada em uma única rede neural, controlada por aqueles que detêm o poder sobre o projeto. Helena sentiu sua cabeça latejar com uma nova onda de imagens, laboratórios secretos espalhados pelo mundo, crianças sendo geneticamente modificadas, uma rede invisível de controle se espalhando silenciosamente pela sociedade. Mas há esperança, continuou Elizabeth. Clara e as outras têm trabalhado não apenas em um antídoto para a deterioração neural, mas também em uma forma de reverter as modificações genéticas que nos tornam vulneráveis ao controle do consórcio. Marcos, que havia permanecido em silêncio até então, falou pela primeira vez. Temos outro carro nos seguindo, luz baixa, mantendo distância constante. O carro serpenteava pelas estradas escuras e molhadas enquanto a chuva continuava caindo impiedosamente. Marcos mantinha o controle do veículo com precisão profissional, seus olhos constantemente verificando o retrovisor. Precisamos despistá-los, disse Elizabeth, seu rosto parcialmente iluminado pelos ocasionais relâmpagos. Marcos, pegue a estrada secundária após a próxima curva. Helena fechou os olhos, tentando se concentrar nas sensações e memórias que continuavam fluindo através de sua mente. As imagens eram cada vez mais claras agora, como se a proximidade do perigo estivesse intensificando sua conexão com Clara. Ela está tentando nos dizer algo, murmurou Helena, pressionando as têmporas. Vejo uma cabana, antiga, isolada. Há um símbolo entalhado na porta, o mesmo do medalhão. Elizabeth se virou bruscamente. A cabana de Heinrich. Clara deve ter deixado algo lá. Heinrich? Questionou Augusto, sua voz tensa. Heinrich Müller, explicou Elizabeth. Era um dos cientistas originais do projeto, mas começou a questionar os métodos do consórcio. Ele ajudou Clara a fugir e pagou com a vida por isso. O carro fez uma curva fechada, entrando em uma estrada de terra quase invisível entre as árvores. Os faróis do veículo que o seguia momentaneamente desapareceram de vista. A cabana fica a cerca de 20 minutos daqui, continuou Elizabeth. Se conseguirmos despistar nossos perseguidores, podemos... Suas palavras foram interrompidas por um súbito clarão de faróis à frente. Outro veículo surgiu em seu caminho, bloqueando a estrada estreita. Armadilha! Exclamou Marcos, girando o volante bruscamente. O carro derrapou na lama, mas Marcos manteve o controle, manobrando habilmente entre as árvores. Galhos batiam contra as janelas enquanto eles avançavam pelo terreno irregular, praticamente criando sua própria estrada através da floresta. Helena sentiu outra onda de memórias a atingindo, mais intensas, mais urgentes.
Viu Clara, anos atrás, percorrendo esse mesmo caminho, fugindo desses mesmos perseguidores. Mas havia algo mais. Há uma passagem, exclamou ela subitamente. Clara, ela conhecia uma rota alternativa, através de um túnel antigo usado durante a guerra. Elizabeth arregalou os olhos em reconhecimento. É claro, os túneis dos contrabandistas, eles cortam toda esta região, conectando diversos pontos das montanhas. Marcos assentiu, compreendendo. Onde? Helena fechou os olhos novamente, deixando as memórias de Clara a guiarem. Há uma formação rochosa. Parece uma águia com as asas abertas. O túnel está escondido atrás de uma cascata seca. O carro continuava avançando pela floresta. Os faróis dos perseguidores, agora visíveis novamente através das árvores, se multiplicando como olhos predatórios na escuridão. Ali. E gritou Elizabeth, apontando para uma formação rochosa que começava a se materializar através da chuva. Marcos guiou o veículo naquela direção, as rodas lutando contra a lama e as pedras. O barulho dos motores dos perseguidores ficava cada vez mais próximo. Foi então que Helena sentiu algo diferente. Não uma memória de Clara, mas uma presença. Era como se alguém estivesse tentando alcançá-la, não através de lembranças, mas no presente. Tem alguém, ela sussurrou, sua voz tremendo. Alguém como eu está próximo, está tentando nos ajudar. Como que, respondendo às suas palavras, uma série de explosões iluminou a noite atrás deles. Árvores caíram, bloqueando o caminho de seus perseguidores. Não. Estamos sozinhos, disse Elizabeth. Um pequeno sorriso se formando em seus lábios. A resistência é maior do que o consórcio imagina. O túnel era estreito e úmido, suas paredes rochosas cobertas de musgo fosforescente que emitia uma fraca luminescência esverdeada. Marcos havia conseguido esconder o carro entre as árvores densas, e agora o grupo avançava a pé, guiados pela luz de lanternas improvisadas. Estes túneis foram usados por séculos, explicou Elizabeth enquanto caminhavam. Primeiro por contrabandistas, depois pela resistência durante a guerra, e agora, agora servem a um novo tipo de resistência. Helena caminhava ao lado de Augusto, que permanecia estranhamente silencioso desde que entraram no túnel. Ela podia sentir a luta interna dele, suas programações genéticas batalhando contra sua consciência recém-despertada. Como você se sente? Perguntou ela suavemente. É como acordar de um sonho muito longo, respondeu ele, sua voz rouca. Toda a minha vida pensei que estava tomando minhas próprias decisões, mas agora percebo que cada escolha foi cuidadosamente programada. Uma nova presença tocou a mente de Helena, diferente das memórias de Clara, mais próxima, mais imediata. Ela está aqui, sussurrou. A pessoa que nos ajudou lá fora está nos esperando. O túnel começou a subir levemente e logo chegaram a uma abertura natural na rocha. Uma escada de ferro antiga, mas bem conservada, levava à superfície. Quando emergiram, a chuva havia diminuído para uma garoa suave e a lua ocasionalmente aparecia entre as nuvens. A cabana de Heinrich se erguia alguns metros adiante, uma construção rústica de madeira e pedra que parecia fazer parte da própria montanha. E na varanda, uma figura os aguardava. Sofia, disse Elizabeth, sua voz carregada de reconhecimento e alívio. A mulher na varanda era idêntica a Helena, mais uma das réplicas de Clara, mas havia algo diferente nela, uma aura de força e conhecimento que a distinguia. Bem-vindos, disse Sofia, seu sorriso gentil contrastando com a intensidade de seus olhos. Clara nos avisou que vocês viriam. Helena sentiu uma onda de emoção, não apenas sua, mas compartilhada com Sofia. Era como olhar em um espelho que refletia não apenas sua aparência, mas sua própria essência. Você pode se comunicar diretamente com Clara? Perguntou Helena, subindo os degraus da varanda. Não exatamente, respondeu Sofia. É mais como uma rede. Todas nós, as que sobreviveram, estamos conectadas de alguma forma, algumas mais fortemente que outras. Você, Helena, você tem uma conexão especial.
entraram na cabana, que por dentro revelou-se surpreendentemente bem equipada. Um laboratório improvisado ocupava um dos cômodos, com equipamentos modernos camuflados em móveis rústicos. Heinrich era brilhante, explicou Sofia, percebendo o olhar surpreso de Helena. Ele transformou esta cabana em uma estação de DZI, pesquisa secreta. Foi aqui que Clara começou seu trabalho no antídoto. E foi aqui que ela descobriu a verdade sobre o projeto Gênesis, completou Elizabeth. Sofia assentiu, movendo-se até uma estante aparentemente comum. Com um movimento preciso, ela ativou um mecanismo oculto, revelando um compartimento secreto. De dentro, retirou uma pasta antiga e um laptop moderno. O que Clara descobriu vai muito além das modificações genéticas, disse Sofia, seu rosto sério. O consórcio não está apenas criando humanos aperfeiçoados. Eles estão tentando criar uma nova espécie, uma humanidade conectada em rede, controlável, programável. E nós, as réplicas, somos apenas o começo. O interior da Piscinatunzina cabana estava aquecido por uma lareira antiga, cujas chamas projetavam sombras dançantes nas paredes de madeira. Sofia abriu o laptop e começou a mostrar uma série de documentos e imagens que faziam parte da pesquisa de Clara. O projeto Gênesis começou muito antes do que imaginávamos, explicou Sofia, seus dedos deslizando habilmente pelo teclado. Os primeiros experimentos não foram feitos pelo avô de Augusto, mas por um grupo secreto de cientistas durante a Segunda Guerra Mundial. Helena se inclinou para ver melhor a tela que mostrava fotografias antigas de um laboratório subterrâneo. Estes símbolos são os mesmos do medalhão. Exato, confirmou Sofia. O medalhão não é apenas uma chave, é um registro. Os padrões geométricos são, na verdade, um código genético comprimido, gravado no próprio metal. Augusto, que estivera examinando os documentos da pasta, subitamente empalideceu. Estes nomes, alguns deles são de membros do conselho diretor atual de minha empresa. O consórcio tem raízes profundas, disse Elizabeth, aproximando-se da mesa. Eles se infiltraram em governos, corporações, instituições científicas. O plano deles é muito maior do que apenas criar humanos geneticamente modificados. Sofia abriu outro arquivo no computador. Um vídeo. A gravação mostrava Clara, alguns anos mais velha do que na fotografia que Helena havia encontrado, trabalhando em um laboratório moderno. Esta gravação foi feita há 6 meses, explicou Sofia. Clara descobriu que o consórcio está prestes a iniciar a fase final do projeto. Eles desenvolveram uma forma de ativar as modificações genéticas em pessoas aparentemente normais, transformando-as em parte da rede neural. Como assim? Perguntou Helena, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. Através da água, respondeu Sofia. Eles desenvolveram um composto que, quando introduzido no sistema de abastecimento de água, pode alterar sutilmente o DNA de pessoas que carregam certos marcadores genéticos. É uma mudança gradual, quase imperceptível. Minha empresa, murmurou Augusto, compreendendo. As aquisições recentes de estações de tratamento de água em várias cidades importantes não são apenas investimentos comerciais, completou Elizabeth. São parte do plano. Helena sentiu outra onda de memórias invadindo sua mente. Desta vez mais claras, mais urgentes. Viu Clara trabalhando incansavelmente em uma fórmula, uma sequência de números e símbolos que pareciam dançar diante de seus olhos. O antídoto, disse ela, pegando um papel e começando a escrever freneticamente. Clara está compartilhando a fórmula comigo. É como se ela estivesse guiando minha mão. Sofia observava com intensidade enquanto Helena escrevia. A conexão entre vocês duas é excepcionalmente forte. Clara deve ter previsto isso. Deve ter sabido que você seria capaz de receber as informações desta forma. Quando Helena terminou de escrever, a fórmula cobria várias páginas. Sofia as examinou com olhos experientes, assentindo lentamente. Isto é revolucionário, disse ela. Não é apenas um antídoto para a deterioração neural. É uma forma de reverter completamente as modificações genéticas, mantendo apenas as melhorias benéficas.
Mas por que Clara não entrega isso pessoalmente? Perguntou Augusto. Por que todo esse sistema de mensagens e memórias compartilhadas? Porque ela descobriu algo mais, respondeu Sofia, seu rosto assumindo uma expressão grave. Algo que já forçou a se manter escondida. Nos arquivos mais antigos do projeto, ela encontrou evidências de um plano ainda mais sinistro, algo que vai além do controle mental coletivo. O grupo estava reunido ao redor da mesa antiga, examinando os documentos que Sofia havia espalhado. O laptop mostrava uma série de e-mails codificados que Clara havia interceptado, revelando uma rede de comunicação entre membros do consórcio espalhados pelo mundo. O plano final do consórcio não é apenas controlar as mentes das pessoas, explicou Sofia, apontando para um diagrama complexo. Eles querem criar uma nova forma de consciência coletiva, uma entidade única, formada pela fusão de milhares de mentes conectadas. Helena sentiu seu estômago revirar ao compreender as implicações. Eles querem transformar a humanidade em uma espécie de colmeia mental. Exatamente, confirmou Sofia. E nós, as réplicas, somos o teste final. Nossa capacidade de compartilhar memórias e sensações é um protótipo do que eles planejam implementar em larga escala. Augusto, que estava examinando alguns documentos financeiros, subitamente ergueu a cabeça. Estes investimentos, minha empresa não está apenas comprando estações de tratamento de água. Estamos adquirindo empresas de telecomunicações, fabricantes de dispositivos eletrônicos, a infraestrutura necessária para o controle global, completou Elizabeth. O composto na água é apenas o primeiro passo. Uma vez que o DNA das pessoas esteja alterado, sinais específicos transmitidos através de redes de comunicação podem ativar e controlar a conexão mental. Helena fechou os olhos, tentando organizar o fluxo constante de memórias e sensações que recebia. Clara está nos mostrando mais. Vejo um laboratório diferente, maior que este. Há outras pessoas lá, outras como nós, trabalhando em algo. Sofia assentiu. É o centro de pesquisa principal da resistência. Clara reuniu um grupo de réplicas que desenvolveram imunidade à deterioração neural. Juntas, elas estão aperfeiçoando o antídoto e desenvolvendo uma forma de neutralizar o plano do consórcio. Um som repentino do lado de fora da cabana fez todos congelarem. Elizabeth moveu-se silenciosamente até a janela, espiando através das cortinas. Temos companhia, sussurrou ela. 2 veículos acabaram de parar no final da trilha. Sofia rapidamente começou a coletar os documentos mais importantes. Precisamos nos mover. A outra saída através do porão, um túnel que leva a um abrigo seguro nas montanhas. Enquanto o grupo se apressava em recolher o material vital, Helena sentiu uma nova presença tocando sua mente. Era diferente das memórias de Clara, mais próxima, mais imediata. Esperam, disse ela, sua voz tensa. Tem alguém como nós se aproximando, mas é diferente, hostil. Sofia empalideceu. Catherine, ela é uma das primeiras réplicas, mas escolheu ficar do lado do consórcio. Sua conexão mental é incrivelmente forte. Ela pode localizar outras como nós. Como podemos nos defender? Perguntou Helena, sentindo a presença hostil se aproximando cada vez mais. Concentre-se, instruiu Sofia, segurando as mãos de Helena. Juntas, podemos criar uma espécie de escudo mental. Catherine é forte, mas sozinha. Nós temos o poder da conexão verdadeira, da resistência unida. Helena e Sofia permaneciam de mãos dadas no centro da cabana, enquanto Elizabeth e Augusto rapidamente guardavam os documentos mais importantes. A presença hostil de Catherine se aproximava cada vez mais como uma onda de energia gelada atravessando a noite. Respire fundo, instruiu Sofia, sua voz calma apesar da tensão. Evidente. Imagine sua mente como uma fortaleza, suas memórias, seus pensamentos, tudo protegido por muros invisíveis. Helena fechou os olhos, concentrando-se. Era como se pudesse sentir sua consciência se expandindo, encontrando e se fundindo com a de Sofia. Juntas elas criavam algo maior, mais forte que a soma de suas partes. Impressionante.
Uma voz feminina e gélida cortou o silêncio. Catherine estava parada na porta da cabana, seus olhos, idênticos aos de Helena, brilhando com uma intensidade sobrenatural. Clara escolheu bem sua sucessora. Você não precisa fazer isso, Catherine, disse Sofia, mantendo sua posição. Sabemos o que o consórcio fez com você, como manipularam sua mente desde o início. Um sorriso sem humor curvou os lábios de Catherine. Manipulação? Eles me libertaram, me mostraram o verdadeiro potencial do que somos, o que podemos nos tornar. Helena sentiu a pressão mental aumentar. Era como se garras invisíveis tentassem penetrar sua consciência. Mas a conexão com Sofia proporcionava uma proteção inesperada. Você está do lado errado da história, continuou Catherine, avançando lentamente. O projeto Gênesis não é sobre controle, é sobre evolução. A próxima etapa da humanidade. Evolução forçada não é evolução, respondeu Helena, surpreendendo a si mesma com a força em sua voz. É tirania. A pressão mental intensificou-se, e Helena sentiu outras presenças se juntando à sua resistência. Memórias e consciências de outras réplicas espalhadas pelo mundo, todas conectadas, todas lutando juntas. Clara nos mostrou a verdade, disse Sofia. O consórcio não está criando uma nova espécie, está criando escravos, pessoas sem livre arbítrio, conectadas a uma consciência coletiva que podem controlar. Catherine hesitou por um momento, algo em seus olhos tremulando. Vocês não entendem. Não há como deter o processo agora. O plano já está em movimento. As estações de água, as redes de comunicação. Sempre há escolha, interrompeu Helena, sentindo uma nova onda de memórias de Clara fluindo através dela. Mesmo você, Catherine, foi programada para ser leal ao consórcio, mas ainda pode escolher. Um tremor percorreu o corpo de Catherine. Por um breve momento, sua máscara de frieza rachou, revelando dor e confusão por baixo. Eles mentiram para todos nós, continuou Helena, estendendo uma mão em direção a Catherine. Mas juntas, podemos consertar isso. O antídoto não apenas reverte as modificações genéticas, ele nos liberta verdadeiramente. Catherine deu um passo para trás, suas mãos tremendo. Não, vocês não entendem. Se eu falhar, eles têm formas de punir, de controlar. O dispositivo em sua cabeça, disse Sofia suavemente. O implante que eles usam para manter você sob controle. Podemos desativá-lo, Catherine. Clara encontrou uma maneira. A pressão mental começou a diminuir. Catherine levou as mãos à cabeça, seu rosto contorcido em uma mistura de dor e revelação. Os outros estão chegando, alertou Elizabeth da janela. Temos menos de 2 minutos. Escolha agora, Catherine, urgiu Helena, ainda mantendo sua mão estendida. Você pode continuar sendo uma prisioneira do consórcio, ou pode se juntar a nós, lutar pela verdadeira liberdade. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Catherine permanecia imóvel, suas mãos ainda pressionadas contra as têmporas, enquanto o som de veículos se aproximando ecoava pela noite. Eles estão em todas as saídas, informou Marcos, retornando rapidamente de sua verificação. Equipes, táticas do consórcio fortemente armadas. Helena podia sentir o conflito interno de Catherine. Era como observar uma batalha através de um espelho mental. Anos de condicionamento e controle lutando contra um desejo profundo e reprimido de liberdade. O implante, murmurou Catherine, sua voz trêmula, está queimando. Eles sabem. Eles sempre sabem. Sofia rapidamente retirou algo de sua bolsa, uma pequena caixa metálica com instrumentos médicos improvisados. Podemos removê-lo agora mesmo. É um procedimento rápido, desenvolvido por Clara. O som de helicópteros começou a ecoar ao longe. Elizabeth, que continuava monitorando as janelas, voltou-se para o grupo com urgência. Precisamos decidir agora. Ficar aqui não é mais uma opção. Foi então que Helena sentiu. Outra onda de memórias de Clara, mais forte que todas as anteriores. Mas desta vez não eram apenas memórias. Era um plano, uma estratégia completa. O laboratório subterrâneo, disse ela,
as palavras fluindo naturalmente. Há uma passagem que o consórcio não conhece. Clara a construiu secretamente anos atrás. Catherine ergueu os olhos surpresa. O túnel atrás da cachoeira artificial, aquele que supostamente desabou em 1987? Exatamente, confirmou Sofia, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Clara sempre foi excepcional em fazer as pessoas acreditarem no que ela queria. Um tremor mais forte sacudiu Catherine e ela cambaleou. Helena e Sofia a ampararam, guiando-a até uma cadeira. Não temos muito tempo, disse Sofia, já preparando os instrumentos médicos. O implante está entrando em modo de contenção. Se não, o removermos agora. Faça, interrompeu Catherine, sua voz subitamente firme. Faça agora. Enquanto Sofia trabalhava com precisão cirúrgica, Augusto e Marcos começaram a mover a estante que ocultava a entrada do túnel secreto. Elizabeth organizava rapidamente os documentos e equipamentos essenciais em mochilas de emergência. Helena mantinha suas mãos sobre os ombros de Catherine, usando sua conexão mental recém-descoberta para ajudar a aliviar a dor do procedimento. Através deste contato, ela podia sentir fragmentos das memórias de Catherine. Anos de experimentos, condicionamento, controle. Está feito, anunciou Sofia, removendo um pequeno dispositivo ensanguentado da base do crânio de Catherine. Precisamos nos mover. O efeito dos bloqueadores mentais não vai durar muito. Catherine se levantou lentamente, seus olhos agora diferentes, mais claros, mais vivos. Eu posso sentir a diferença. É como acordar de um pesadelo muito longo. Bem-vinda à resistência, disse Helena suavemente. O grupo se movimentava rapidamente pelo túnel secreto, guiados pela luz fraca de lanternas. O som abafado de helicópteros e vozes acima deles indicava que o consórcio havia começado a vasculhar a área da cabana. Clara construiu esta passagem como uma rota de fuga especial, explicou Catherine enquanto avançavam. Sua voz estava mais suave agora, livre da frieza anterior. Ela sabia que um dia seria necessária. Helena caminhava ao lado de Sofia, ainda processando o fluxo constante de memórias e informações que recebia através de sua conexão mental. Para onde este túnel nos leva? Ao verdadeiro laboratório da resistência, respondeu Sofia. O lugar onde Clara e as outras estão desenvolvendo a solução final para impedir o plano do consórcio. Elizabeth, que liderava o grupo com Marcos, parou subitamente. Escutem. Todos ficaram imóveis e então ouviram um som distante de água corrente, crescendo gradualmente mais alto conforme avançavam. O rio subterrâneo, disse Catherine. Ele alimenta o sistema de resfriamento do laboratório principal. Clara usou a força da água para gerar energia independente para as instalações. Continuaram avançando, o túnel agora descendo em uma inclinação mais acentuada. As paredes rochosas deram lugar a estruturas de metal e concreto, revelando uma construção sofisticada, disfarçada de caverna natural. O consórcio nunca soube disto? E perguntou Augusto, observando a infraestrutura com olhos técnicos. Eles procuraram por anos, respondeu Catherine. Mas Clara era brilhante em ocultar seus rastros. Os registros oficiais mostram apenas uma série de cavernas instáveis e inacessíveis. Helena sentiu uma nova onda de memórias, mais nítidas, mais próximas. Ela está aqui, sussurrou. Clara, posso senti-la. Está cada vez mais forte. O túnel terminou em uma porta de aço maciça, com um painel de controle biométrico ao lado. Sofia se aproximou colocando sua mão sobre o scanner. O sistema reconhece todas nós, explicou ela, enquanto a porta começava a se abrir silenciosamente. Nosso DNA é nossa chave de acesso. A visão que se revelou deixou todos momentaneamente sem palavras. Um laboratório imenso se estendia diante deles, ocupando uma caverna natural gigantesca. Equipamentos de última geração se mesclavam harmoniosamente com a estrutura rochosa. Dezenas de pessoas trabalhavam em diferentes estações, todas elas compartilhando o mesmo rosto. Bem-vindos ao refúgio, disse uma voz familiar atrás deles.
Helena se virou lentamente, seu coração acelerando. Ali, parada junto a uma das estações de trabalho, estava Clara, mais velha que nas fotografias, com fios prateados em seus cabelos, mas seus olhos brilhavam com a mesma intensidade que Helena via em seus sonhos e memórias compartilhadas. Finalmente, nos encontramos, Helena, disse Clara, abrindo um sorriso gentil. Você é exatamente como eu sabia que seria. As duas mulheres se aproximaram e Helena sentiu como se estivesse olhando em um espelho do futuro. A conexão mental entre elas era tão forte agora que era quase física. Décadas de memórias, conhecimentos e emoções fluindo livremente. Vocês chegaram em um momento crucial, continuou Clara, seu rosto assumindo uma expressão mais séria. O consórcio está prestes a iniciar a fase final do projeto Gênesis. Eles planejam ativar todos os implantes e compostos genéticos simultaneamente durante o próximo eclipse solar. Por que durante o eclipse? Perguntou Helena, embora parte dela já soubesse a resposta através das memórias compartilhadas. Porque é quando os satélites de comunicação do consórcio estarão perfeitamente alinhados, respondeu Clara. O sinal de ativação será transmitido globalmente, transformando milhões de pessoas em parte de sua rede neural controlada. Quanto tempo temos? Perguntou Augusto, sua voz tensa. Clara se voltou para um grande monitor que mostrava um cronômetro regressivo. Menos de 48 horas. Mas agora que você está aqui, Helena, podemos finalmente completar o antídoto. Você é a peça final que estávamos esperando. O laboratório subterrâneo fervilhava de atividade enquanto Clara conduzia o grupo através das diferentes estações de trabalho. Cada sessão era dedicada a um aspecto diferente do antídoto, desde a análise genética até a distribuição global planejada. O que me torna tão especial? Perguntou Helena, observando as outras réplicas trabalhando em perfeita sincronia. Porque eu sou a peça final. Clara parou diante de uma estação de sequenciamento genético. Seu DNA evoluiu de uma maneira única. Enquanto as outras réplicas mantiveram suas modificações genéticas estáveis, seu código genético continuou se adaptando, desenvolvendo naturalmente uma resistência ao controle mental do consórcio. Augusto se aproximou, seu rosto mostrando compreensão. É por isso que minha família insistiu tanto neste casamento. Eles descobriram sobre a evolução genética de Helena. Exatamente, confirmou Clara. O consórcio percebeu que ela representava tanto uma ameaça quanto uma oportunidade. Se conseguissem controlá-la, poderiam usar seu DNA adaptativo para aperfeiçoar seu próprio projeto. Helena sentiu uma nova onda de memórias compartilhadas. Desta vez, não apenas de Clara, mas de todas as outras réplicas no laboratório. Era como se cada uma delas contribuísse com uma peça do quebra-cabeça. O antídoto não é apenas uma cura, disse ela, compreendendo. É uma forma de despertar o mesmo tipo de evolução adaptativa em outras pessoas. Sim, sorriu Clara. Mas precisamos da sua ajuda para completá-lo. Seu sangue contém a chave para ativar o processo de adaptação natural em outros. Sofia se aproximou com um tablet, mostrando um mapa global com pontos vermelhos pulsando. Estas são todas as estações de tratamento de água que o consórcio controla. Durante o eclipse, eles planejam liberar o composto de controle mental em todas elas simultaneamente. Mas nós temos nosso próprio plano, continuou Clara, guiando-os até uma sala de controle central. Com o antídoto completo, podemos usar a mesma rede de distribuição para neutralizar o composto deles e despertar o potencial adaptativo nas pessoas. E quanto à minha mãe? Perguntou Helena subitamente. Ela deve saber que estamos aqui. Conhecendo Margaret, ela já deve ter um plano de contingência. Um silêncio tenso caiu sobre o grupo. Clara trocou olhares significativos com as outras réplicas antes de responder. Margaret é mais do que apenas uma cientista do projeto, disse ela suavemente. Ela é a arquiteta original do projeto Gênesis. Foi ela quem desenvolveu a tecnologia de replicação genética décadas antes de qualquer um suspeitar que isso fosse possível. A revelação atingiu Helena como um golpe físico. Então, todo este tempo...
Ela não é apenas sua mãe adotiva, completou Clara. Margaret é a cientista que criou todas nós, e agora ela está a caminho daqui, com uma equipe de elite do consórcio. Catherine, que estivera monitorando os sistemas de segurança, se voltou rapidamente. Detectamos movimento nos túneis superiores, múltiplas equipes se aproximando de diferentes direções. Clara assentiu gravemente. Então começou a batalha final pelo futuro da humanidade. O laboratório subterrâneo entrou em modo de emergência. Luzes vermelhas pulsando, enquanto alarmes silenciosos alertavam sobre a aproximação das equipes do consórcio. Clara coordenava a resposta com a eficiência de quem havia se preparado durante anos para este momento. Iniciem o protocolo de isolamento, ordenou ela, suas palavras ecoando através do sistema de comunicação interno, todas as réplicas aos seus postos designados. Helena observava fascinada, enquanto o laboratório se transformava. Painéis previamente ocultos nas paredes rochosas deslizavam, revelando equipamentos de defesa não letais, campos de força, barreiras sônicas, geradores de interferência neural. O consórcio não é nosso único problema, disse Sofia, monitorando várias telas de controle. O eclipse começará em menos de 2 horas, se não conseguirmos distribuir o antídoto antes que o sinal de ativação seja enviado. Não vamos falhar, interrompeu Clara, guiando Helena até uma estação médica central. Não depois de tantos anos de preparação. Catherine, que monitorava as câmeras de segurança, subitamente se endireitou. Margaret está aqui. Ela está sozinha. As portas do elevador principal se abriram e Margaret emergiu, elegante e imponente como sempre, mas seus olhos revelavam uma tempestade interior. Ela parou ao ver Helena e por um momento sua máscara de controle vacilou. Minha criação mais perfeita, disse ela suavemente, minha maior conquista e minha maior decepção. Por quê? Perguntou Helena, sua voz tremendo levemente. Por que fazer tudo isso? Criar vidas apenas para controlá-las? Margaret avançou lentamente pelo laboratório, seus saltos ecoando no silêncio tenso. Você não entende. O mundo está à beira do colapso. Guerras, mudanças climáticas, pandemias. A humanidade precisa evoluir, precisa se unir sob uma única consciência coordenada. Através do controle mental forçado, questionou Clara, posicionando-se ao lado de Helena. Roubando o livre-arbítrio das pessoas? Livre-arbítrio? Margaret riu sem humor. Olhe o que as pessoas fazem com seu precioso livre-arbítrio. Destroem a si mesmas, destroem o planeta. O projeto Gênesis não é sobre controle, é sobre salvação. Helena sentiu uma onda de memórias e emoções fluindo através de sua conexão com as outras réplicas. Décadas de experimentos, de vidas manipuladas, de sonhos roubados. Você está errada, mãe, disse ela firmemente. A verdadeira evolução não pode ser forçada. Tem que ser uma escolha. Naquele momento, os monitores começaram a piscar. O eclipse estava começando. Margaret sorriu, tirando um pequeno dispositivo de seu bolso. Escolha ou não está feito, disse ela, pressionando um botão. O sinal de ativação já está sendo transmitido. Em minutos, milhões de pessoas ao redor do mundo serão conectadas à rede neural do consórcio. Mas algo estranho aconteceu. Em vez do caos esperado, as réplicas no laboratório começaram a sorrir. Clara avançou, seu rosto mostrando uma mistura de triunfo e compaixão. Você não percebe, Margaret, disse ela suavemente. Enquanto você estava ocupada tentando nos encontrar, nós já havíamos infiltrado seu sistema de distribuição. O sinal que você acabou de enviar está carregando nosso antídoto. Os olhos de Margaret se arregalaram em compreensão. Ela se voltou para os monitores, onde pontos verdes começavam a se espalhar pelo mapa global, cada um representando uma área onde o antídoto estava sendo distribuído através da própria rede do consórcio. O laboratório subterrâneo vibrava com uma energia quase palpável, enquanto os monitores continuavam mostrando a propagação do antídoto através da rede global. Margaret observava, em silêncio, seu império de controle desmoronando diante de seus olhos. Como?
sussurrou ela finalmente, sua voz mal contendo a mistura de raiva e admiração. Como vocês conseguiram? Da mesma forma que você nos criou para sermos extraordinárias, respondeu Helena, aproximando-se de sua mãe. Nós evoluímos, nos adaptamos, encontramos nossa própria força. Clara se juntou a elas, seus olhos mostrando uma compaixão surpreendente. O antídoto não vai apenas neutralizar o controle mental, Margaret. Ele vai despertar o potencial natural de adaptação em cada pessoa. O mesmo que você descobriu em Helena. Mas sem a programação forçada, completou Sofia. Cada indivíduo terá a chance de evoluir naturalmente, mantendo sua individualidade e livre arbítrio. Os alarmes do laboratório finalmente silenciaram. Nos monitores, os pontos verdes agora cobriam praticamente todo o globo. O eclipse atingia seu ápice lá fora, mas aqui embaixo, um novo amanhecer estava começando. Margaret cambaleou levemente e Helena a amparou, não mais como uma criação segurando sua criadora, mas como uma filha apoiando sua mãe. Todos estes anos, murmurou Margaret, tentando salvar a humanidade através do controle, quando a verdadeira salvação estava na liberdade. Nunca é tarde para recomeçar, disse Helena suavemente. Você pode usar seu conhecimento para ajudar, não para controlar. O som de passos ecoou pelo laboratório. As equipes do consórcio haviam desistido do ataque, confusas e desorientadas com a súbita mudança em seus sistemas. O que acontece agora? Perguntou Augusto, que havia permanecido em silêncio observando tudo. Agora, respondeu Clara, começamos o verdadeiro trabalho. Ajudar as pessoas a entenderem suas novas capacidades, guiá-las em sua evolução natural. Helena sentiu uma última onda de memórias compartilhadas, não apenas de Clara ou das outras réplicas, mas de pessoas ao redor do mundo, começando a despertar para suas próprias possibilidades únicas. E quanto a nós? Perguntou ela, olhando para todas as suas irmãs genéticas, reunidas no laboratório. Clara sorriu, um sorriso verdadeiro e esperançoso. Nós continuamos sendo quem sempre fomos destinadas a ser. Não cópias ou experimentos, mas indivíduos únicos, conectados não por controle, mas por escolha. O eclipse chegava ao fim lá fora, e com ele, uma era de manipulação e controle. Um novo dia estava nascendo, não apenas para Helena e suas irmãs, mas para toda a humanidade. No laboratório subterrâneo, rodeada por suas irmãs e pela mãe que finalmente compreendia a verdadeira natureza da revolução.